O que exatamente é o mal? Visto que a primeira manifestação do mal humano registrada nas Escrituras envolveu um desejo por esse tipo de conhecimento do bem e do mal, a própria pergunta deve inspirar algum tremor em nós. Só Deus tem a capacidade de compreender e a sabedoria de administrar as profundezas, dimensões, expressões e propósitos do mal. No entanto, apesar disso, as Escrituras deixam claro que Deus deseja que entendamos o que significa para nós cometer o mal. A Bíblia inteira, desde a queda no Éden em diante, desde o momento da queda em diante, é na verdade um longo relato das consequências que nós podemos dizer catastróficas da infecção do mal na raça humana e o desdobramento do plano de Deus para superar esse mal insondável com um bem ainda mais insondável e maravilhoso para nós. Então, Deus pode nos dar a força para compreender suficientemente o que Ele deseja que compreendamos, é o que Efésios 3,18 diz. Na verdade, Deus quer que nossas faculdades de discernimento sejam treinadas pela prática constante para distinguir o bem do mal, como a Bíblia diz em Hebreus 5,14. Então, para que possamos o quê? Nos afastar do mal e fazer o bem, como o Salmo 34,14 diz. Então, uma das coisas maravilhosas que as Escrituras nos ensinam é que se afastar do mal não é, em sua essência, dominar uma longa lista de coisas ruins para parar de fazer e coisas boas para começar a fazer. Em vez disso, em essência, Deus está nos convidando a abandonar o que acabará por nos empobrecer e aumentar nossa miséria. E, em vez disso, escolher o que nos enriquecerá, enriquecerá e aumentará a nossa alegria. Então, qual é a essência do mal? Uma das explicações mais claras de Deus para essa realidade vem por meio do profeta Jeremias. Este homem teve um chamado muito difícil, gastando o seu ministério público de 40 anos. 40 anos pregando para corações teimosos e duros, pedregosos, e chorando enquanto Deus trazia seu julgamento longamente anunciado sobre Israel por séculos de rebelião idólatra, como está em 2 Reis 17, 7 a 14. Jeremias, então, por 40 anos, proclamou a verdade para um povo que nunca ouviu. Por meio de Jeremias, Deus expressou a sua profunda tristeza e pesar sobre como, apesar de tudo o que Israel teve, tudo que foi estabelecido, como foi protegido e como foi provido para eles, bem como eles foram advertidos repetidamente, aquele povo havia abandonado e buscado sua proteção e prosperidade e senso de identidade e realização nos falsos deuses das nações ao seu redor. Então, atravesse para a costa do Chipre e veja, ou envie a Quedar e examine com cuidado, veja se tal coisa aconteceu, a Bíblia diz. Uma nação mudou seus deuses, embora eles não sejam deuses, ou seja, Jeremias está perguntando, alguma nação que tem deuses falsos trocou os seus deuses falsos? Isso nunca aconteceu. Mas o meu povo, Deus diz, mudou sua glória por aquilo que não tem nenhum lucro. Jeremias 2, 10 a 11. Nem mesmo as nações pagãs, cujos deuses nem existiam, fizeram o que Israel fez. O que levou Deus a exclamar assim: ficai estarrecidos, ó céus, com isso. Fique chocado, fique totalmente desolado, declara o Senhor,
Porque o meu povo cometeu dois males. Eles me abandonaram à fonte de águas vivas e cavaram cisternas para si, cisternas rotas que não retêm as águas. Jeremias 2, 12 e 13. Essa é uma declaração notável, talvez uma das mais notáveis de toda a Bíblia. Deus abre o coração humano e nos mostra como o mal realmente se parece. O mal é quando as criaturas de Deus, seus próprios portadores de imagem, o abandonam, sua própria fonte de vida, a fonte de tudo que sacia suas mais profundas sedes e necessidades, e tentam saciá-las longe dele, longe de Deus. O mal está tentando encontrar vida em qualquer lugar, menos em Deus. Segurança em qualquer lugar, menos em Deus. Deleite em qualquer lugar, menos em Deus. Alegria em qualquer lugar, menos em Deus. Ouvimos ecos do Éden nas palavras de Deus. Assim como Adão e Eva comeram o fruto proibido, o pecado de Israel não foi apenas desobedecer aos mandamentos de Deus. A desobediência deles apenas expôs um problema mais profundo e mortal, que é a traição contra Deus. E como a traição contra Deus havia se enraizado no fundo dos seus corações. O pecado revelou que eles colocaram sua confiança, juraram fidelidade e buscaram sua satisfação em algo ou alguém diferente de Deus. Eles trocaram Deus por coisas que não eram deuses, como Paulo diz em Romanos 1, 23. E este sempre foi o mal central de cada pecado, de todos os nossos pecados. Abandonar a fonte da maior alegria, como o Salmo 16, 11 diz, não é? Onde há delícias perpetuamente, acreditando que encontraremos mais alegria em outro lugar. Então, construtores de cisternas rachadas, quebradas, encontram a fonte, mas Deus não nos deixou perecer ao lado de nossas cisternas rotas. Embora tenhamos abandonado a fonte da água viva para saciar nossa sede em poços rachados que acabam vazios, a fonte rica e infinita em misericórdia enviou a fonte para nos trazer água viva. Em um doloroso meio-dia samaritano, perto de Sicar, uma experiente construtora de cisternas quebradas estava a caminho do poço de Jacó. E em seu coração estavam as ruínas de 5 cisternas relacionais que ela havia se esforçado tanto para fazer. Cada uma agora estava desolada e seca até os ossos. Se nada mudasse, logo haveria uma 6ª cisterna rota e seca. Então, quando ela chegou ao poço, ela encontrou a fonte, né, a verdadeira fonte, sentada ao lado do poço. E a fonte estava esperando por ela. Ele tinha vindo para salvá-la de toda a sua fútil derrota, né, e dar-lhe água viva, que se tornaria nela uma fonte de água que jorra para a vida eterna, como registrado em João 4, 10 e 14. Ela estava cética até que ele a testou. Em seguida, ela bebeu profundamente e de alegria, cheia de alegria, foi falar a todos os conhecidos, né, os seus concidadãos, sobre a fonte. E muitos deles, a Bíblia diz, beberam profundamente também. Então, na mulher do poço, nós nos vemos. As cisternas que ela tentou fazer podem ser diferentes das nossas, mas as nossas não são menos fúteis e vazias. Ela achou que cada um daqueles relacionamentos amorosos dariam a ela o que ela esperava, e cada uma daquelas fontes secava, não é? E ela ia em direção à próxima.
A parte de Deus, tudo se torna um poço seco. Nada nesse mundo pode canalizar ou armazenar a água que desejamos realmente e que precisamos. Tudo no mundo, tudo aqui vaza e eventualmente se quebra e acaba. E escolher essas cisternas quebradas em vez da fonte de água viva é a essência do mal humano. O mal que assombra os céus, né? Porque Deus diz: fiquem assombrados, ó céus, fiquem espantados. Mas no encontro de Jesus com essa mulher, nós vemos o coração de Deus para os construtores de cisternas quebradas. Como o antigo Israel, todos nós somos advertidos de que um julgamento virá sobre aqueles que preferem a terra árida à água viva de Deus. Como Paulo diz em 2 Coríntios 5,10. A fonte veio primeiro, porém, não para trazer julgamento, mas para buscar e salvar todos os que são trazidos pelo Espírito a se arrependerem do mal de abandonar a Deus e se afastarem de seus poços secos e então receberem a água que a fonte lhes dará, como está em João 12:47. E não é incomum encontrarmos a fonte nos esperando ao lado de algum dos nossos poços em ruínas, não é? Como aquela mulher encontrou. Então, o mal principal do pecado original foi e era acreditar que o conhecimento proibido do bem e do mal renderia mais satisfação do que Deus. O principal mal do antigo Israel era acreditar que os ídolos renderiam mais proteção e prosperidade do que Deus. O principal mal em todos os nossos pecados é acreditar que alguma cisterna quebrada nos dará mais vida e alegria do que Deus. O que significa que a luta entre o bem e o mal no coração humano é uma luta de fonte, por uma fonte. Qual fonte nós acreditamos que realmente nos satisfará? Agora, nesse momento de tentação, sempre é essa questão que está lá. O que nos satisfará? A luta para discernir o bem e o mal é uma luta pela alegria. Qual poço contém a alegria mais real e duradoura? E o evangelho, o verdadeiro evangelho, é um empreendimento sério e essencial, porque tudo depende se nós vamos ser levados pelo Espírito soberanamente à escolha da alegria superior, que é a fonte de água viva que aparece para nós, que nossos olhos espirituais são abertos para ver. Ele nos oferece a mais profunda satisfação, o mais doce refrigério e vida para sempre, como está nessa história em João 4,15. E ele se oferece para pagar totalmente o salário de nosso pecado, o terrível mal de nossa fútil escavação de cisternas rotas, o que nós fizemos a vida toda, como Romanos 6,23 nos mostra. E como com um homem que encontrou um tesouro em um campo, ou o comerciante que achou uma pérola de grande valor, em Mateus 13:44 a 46, o que ele essencialmente requer de nós é quase inacreditavelmente maravilhoso demais, é abandonar o que nos levará apenas à miséria e desespero e escolher a maior alegria. Nós ou estaremos entre os que constroem cisternas rotas para sempre, ou estaremos bebendo da água, da fonte da água da vida. E se nós estamos ainda cavando cisternas rotas, é uma ilusão falarmos que de alguma maneira experimentamos da fonte da água da vida, porque ela satisfaz e acaba com a loucura
de se construir cisternas rotas. Essa é a essência do mal. Construir cisternas rotas e achar que nelas nós vamos encontrar algo que nós desprezamos na fonte de água da vida. Que Deus nos abençoe, queridos. Amém. Amém. Come to me, you